Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mago Martins e estou aqui para ser seu anfitrião nessa palestra que está maravilhosa para esse evento incrível que é a Spell Fair. Seja você assistindo durante o evento ou pós o evento, essa palestra ficará gravada para que você possa absorver melhor os conhecimentos aqui apresentados, tá? Mas afinal, quem é Mago Martins? Mago Martins é um terapeuta, tarólogo, trabalho com mulheres, homens, comunidade LGBTQIA+, mulheres, trabalho muito com traumas e desenvolvimento para que vocês possam alcançar a excelência. Homens, aceitação e a comunidade LGBTQIA+, em diversos tipos de traumas e desenvolvimento que vocês possuem. Ando pela Umbanda, trabalho ativamente e também tenho as filosofias caótica e luciferiana como um norte, tá? Faço parte das ordens Skadu, que é a ordem caótica, e Serpente Dourada, que é uma ordem luciferiana, tá? Mas, Mago, qual que vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é abuso psicológico, psicose mística e síndrome do estrelismo, ou síndrome do escolhido. Só trazendo um pequeno overview, tá? Aqui nós vamos falar e citar muitos exemplos, seja religioso ou seja interpessoal. Não quero aqui de maneira nenhuma atacar ninguém. Eu estarei citando exemplos de forma neutra para que você possa entender os riscos que você corre nessa questão e principalmente como identificá-los para que você não seja mais uma vítima de abuso psicológico. Essa é a minha missão aqui nessa palestra, tá? Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é a psicose mística. Como que a psicose mística surge? Como que eu entro em uma psicose mística? E o primeiro ponto que nós vamos falar de forma ativa é o seguinte: existe uma pequena, grande, gigantesca diferença, tá? Entre uma pessoa que ela convive e vive de forma saudável com alguma ideologia e uma pessoa que levou aquela ideologia para um nível muito acima, quando ela acha que aquela ideologia está extremamente acima da própria vida. Isso é a psicose mística, tá? Vou citar um exemplo. Uma pessoa que é protestante, tá? Ela vai para uma igreja protestante e ela acha que ali ela encontrou a solução para a vida dela. Normalmente, nós encontramos pessoas extremistas em psicose lá dentro. Por quê? Imagina comigo, você está dentro daquela comunidade, aquela comunidade a todo momento ela vai estar reforçando e fazendo um reforço positivo na sua mente para que você entregue mais e viva uma vida humilde, de acordo com uma direção, um livro sagrado que você irá seguir, certo? E aí que entra o problema. Porque se você vive de forma saudável, tá tudo bem. Só que a psicose é algo que ela não te permite viver isso de forma saudável. A psicose ela não permite com que você conviva com outras pessoas de forma saudável, porque você acha que aquilo ali é a missão da sua vida. E essa psicose é perigosa porque você vai parar a sua vida, você vai deixar de viver simplesmente porque você acha que aquilo ali é a sua missão. Aquilo ali, meu Deus do céu, se eu não fazer, a gente vê isso até em terreiros também, tá? Pessoas achando que elas, muitas das vezes, elas precisam fazer A, B ou C, negligenciando a si mesmas para que as coisas possam acontecer. Isso é psicose mística. É quando você não sabe mais conviver de forma saudável com você mesmo dentro daquela ideologia que você está vivendo. E muitas das vezes, na maioria delas, pessoas que estão em psicose mística, elas estão fugindo de algo, algum trauma que elas estão vivendo. A psicose ela pode ser uma fuga, porque a partir do momento que eu saio da minha realidade e vou para uma outra realidade, você entendeu o que eu quero dizer? Naquela realidade, eu não sou mais aquela pessoa que tem traumas, que sofreu abusos
psicológicos, eu não sou mais aquela pessoa que sofreu abusos sexuais, eu não sou mais aquela criança que muitas das vezes via os pais brigando. Se eu entro nessa psicose, eu crio uma nova realidade, eu crio uma nova pessoa, eu crio um novo eu posso, muito bem, me tornar aquela coisa. Ai, meu Deus, agora eu estou aqui nessa comunidade, seja qual for, seja uma comunidade de terreiro, seja uma comunidade evangélica, protestante, católica, mas agora eu estou nessa comunidade e eu vou me moldar quanto a ela. E a pessoa entra nessa psicose de estar ali dentro e ser, vivendo a si mesma, as suas necessidades e aquilo que ela precisa. Muitas das vezes, até mesmo, vendendo seu próprio financeiro para poder estar lá dentro, contribuindo ativamente, porque lá no pós-vida eu não receber um valor. Novamente, não estou atacando ninguém, mas eu estou demonstrando como as coisas acontecem. E acontece muito. Tá? Muito, a gente enxerga isso. Para mim, que sou terapeuta, então, eu recebo pessoas que muitas das vezes não sabem mais separar o que é a vida delas e o que é a religião. O que é a vida delas e o que são os traumas que elas sobreviveu. E ela realmente, eu falo, tá? Sobreviveu. Mas a psicose é isso. E quando essa psicose ela não é constatada no início, e ela se mantém por longos períodos, a gente vê uma quebra de persona, uma quebra de personalidade. Essa quebra de personalidade, chega uma hora que a pessoa já não sabe mais quem ela é. Ela vive a psicose dela, ativamente. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe o que ela gosta, o que ela quer, o que ela... Quem é ela não sabe. E isso nós enxergamos muito, tá? Quando a gente chega naquele ponto da pessoa achar que ela tá tão dentro daquela psicose que ela é o escolhido. Eu sou o enviado de Jesus para mudar as pessoas na Terra. Eu sou o enviado de Exu para que a Terra possa ser limpa. Eu sou o enviado de Beelzebub. Não, você não é. Simples assim, tá? Por quê? O que é a síndrome do escolhido? E aí a gente pega a psicose, eleva um outro nível e a pessoa acha que ela é escolhida. Uma coisa é você ser sacerdote, tá? E aí eu concordo. Eu sou sacerdote, por exemplo, tá? Eu sou sacerdote de Oxum. Você é uma pessoa que é um líder e está direcionando uma comunidade de acordo com os princípios de Oxum. Isso é ser sacerdote. Não, eu sou um pastor. Então você é um líder que está direcionando aquela comunidade de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com as máximas de Jesus. Ah, não, eu sou um profeta de Alá. Existe uma grande diferença, tá? Entre você achar e acreditar que você é o escolhido, que você é o profeta, que você é aquele que vai fazer a diferença no mundo, e você realmente ser essa pessoa. Por que existe essa diferença? E é uma diferença muito sutil, tá? Primeira coisa, quando você acha que você é alguma coisa, já tá errado. Porque nós normalmente não estamos aqui para mudar nada de ninguém. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos. E as pessoas vão utilizar o nosso desenvolvimento como espelho para que elas cresçam, para que elas possam ter um norte. Um exemplo, um babalorixá ou uma ialorixá é um sacerdote. São sacerdotes, melhor dizendo. São sacerdotes que vão pautar uma comunidade de terreiro, uma comunidade de axé, a ponto daquela comunidade ser próspera. Falando, muitas vezes, por algum orixá. Então, eu sou um babalorixá iniciado em Ifá, e na minha cultura, na minha vivência, a minha comunidade sempre tem
aos conhecimentos, os titãs, as cantigas de todos os orixás para que elas possam conhecer. Isso é um ponto. Eu sou o escolhido de Xangô para que eu possa fazer com que o mundo seja mais justo. Aí já tá errado. Aí já tá errado. Aí eu sou o escolhido de Astarte para que o mundo possa ser menos violento. A síndrome do escolhido não permite com que você enxergue de forma clara a sua insignificância. A síndrome do escolhido não permite com que você aceite as suas próprias falhas. A síndrome do escolhido ela não permite com que você aceite que você não é o dono da verdade. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a enxergar quem tem conhecimento e quem só fala. Voltando na psicose, tá? Você está dentro de uma psicose já. E você acha que você tem conhecimento para ser um líder. Porque você já está entrando numa síndrome do escolhido. A partir do momento que você entrou como esse líder, como esse escolhido, como essa pessoa que vai fazer o mundo ser diferente porque você vai fazer isso acontecer, você já está ali num campo muito perigoso, tá? Você já está ali num campo muito perigoso. Porque as pessoas não mudam porque você quer. As pessoas mudam porque elas desejam mudar. Você muda a sua realidade e a sua realidade influencia positivo ou negativamente em outras pessoas. A partir do momento que eu busco e eu foco no meu autodesenvolvimento, isso é um princípio luciferiano, a partir do momento que eu foco no meu autodesenvolvimento, eu dou a oportunidade de outras pessoas observarem através do meu espelho como que eu fiz, por exemplo, para sair de 50 mil em dívidas para uma empresa faturando 100 mil. Isso é saudável. Agora, a partir do momento que eu acho que simplesmente porque eu sou devoto de Buda, eu vou ter que sair espalhando budismo pelo mundo, porque o budismo vai salvar todos do pecado e do mal, de forma negativa falando, isso é ruim. A partir do momento que eu depedro um terreiro, a partir do momento que eu não sei dialogar com alguém que é de outra religião, a partir do momento que eu acho que aquela deidade que eu sirvo, ela é única e absoluta, e se não for ela, eu tenho o direito de quebrar, depedrar, bater, muitas das vezes matar outras pessoas, isso aí já tá errado. Isso é a síndrome do escolhido. É você entrar numa psicose mística tão profunda que muitas das vezes até você está em caso de esquizofrenia, entende? Porque você vai estar escutando aquela voz, aquela voz, aquela voz. E aqui eu quero separar um ponto muito importante. Dentro do kardecismo e dentro da Umbanda, existe sim o conceito de você escutar espíritos. E eu não falo sobre esse conceito quando eu falo de você estar escutando algo que não existe. Eu falo do conceito de você achar que você está escutando. Tá? Existe sim, dentro do kardecismo e dentro da Umbanda, o estudo para que você possa estudar aqueles espíritos e aquelas deidades cultuadas lá. Eu não vou entrar nessa pauta, não é pauta da palestra, mas é diferente. E existe uma diferença gigantescamente gritante de quando você tem uma doutrina que te fale sobre isso e quando você simplesmente acha que aquela voz está pedindo para você fazer alguma coisa. E é exatamente essa voz, quando você está dentro de uma síndrome do escolhido, que faz com que pessoas elas tenham atitudes extremas. Eu já vi casos, eu estava próximo a pessoas que estavam dentro de uma síndrome dessa e simplesmente aquela deidade, aquele espírito que ela achava, tá? Ela achava estar escutando, que ela não estava escutando nada, pediu para aquela pessoa roubar um carro e sair por aí pregando a palavra de Deus. Sim, isso aconteceu. Eu estava lá e vi acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Novamente, não atacando ninguém.
Você precisa saber exatamente o ponto de inflexão. Seja em psicose mística, seja em uma síndrome do escolhido. Você tem que saber quando você está entrando nisso. Tá? Hoje em dia eu costumo dizer que nenhuma verdade é absoluta. O que eu acredito para você pode não servir. E tá tudo bem. O que você acredita pode não servir para mim. E tá tudo bem. Desde que nós consigamos conversar de forma madura, eu e você a gente consiga ter um diálogo de adultos sobre as duas pautas. Fulano, por que para você é assim? Ah, pra você é assim por conta assim, assim. Tá bom. Pra mim é assado. E ali a gente vai chegar no ponto comum. Por que pra mim é assado e pra você é cozido? Normal. Esse é o ponto que a gente costuma enxergar quando, por exemplo, dois filósofos começam a conversar. Dois magos começam a conversar. Dois sacerdotes que realmente saibam o que estão fazendo começam a conversar. Dois pastores, um pastor e um padre e um, sei lá, pai de santo, são pontos que fazem a gente enxergar que as pessoas estão bem. Elas sabem o que elas carregam, qual é a verdade que elas estão andando. Mas aquela verdade não é universal. Não existe uma verdade universal. Não existe uma forma de todas as pessoas acreditarem na mesma coisa ao mesmo tempo. Entende? Até mesmo aquilo que você acredita, às vezes você discorda. E aí? E esse ponto eu acho muito bacana, porque a gente enxerga dois pontos muito importantes aqui. Né? A psicose pode sim te levar a uma síndrome do escolhido. Mas a síndrome do escolhido, ela é o primeiro passo para a sua ruína, aonde você chegar. A partir do momento que você se torna intolerante de você mesmo, você perde a sua essência. Perdendo a sua essência, você se torna aquela pessoa que ninguém vai te dar crédito, porque você simplesmente não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está professando ali, entende? E isso é muito bacana, porque quando você se reconhece, você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém aquilo que está dentro de você. E nesse ponto é onde a gente começa a enxergar os abusos psicológicos. Como que nasce um abuso psicológico? Como que o abuso psicológico ele começa a acontecer? Porque ele não acontece do nada. Não é do nada que eu vou chegar no coleguinha e vou falar da cor da pele do coleguinha. Não é do nada que eu vou chegar no amiguinho e eu vou falar do jeito, do corpo daquele amiguinho. O abuso psicológico ele começa a acontecer gradualmente. Vou citar um exemplo, tá? O racismo estrutural ele vem há muitos séculos, tá? A ponto de hoje já ter estudos que comprovam que crianças brancas e crianças afrodescendentes, né, elas são tratadas de formas diferentes. Porque na nossa mente, cada um tem uma necessidade pela cor da pele. Dentro de uma comunidade de axé, dentro de uma igreja, dentro de uma ordem, podem acontecer e acontecem, sim, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuais. E não tá tudo bem, tá? Isso não tá legal. Não são todas as ordens, não são todas as igrejas, não são todas as comunidades, não são todos. Não estou generalizando, mas acontece. E por que acontece? Não é porque aquela pessoa que sofreu abuso ela é fraca, mas é porque ela confiou. E aqui eu não tô falando para você não confiar, mas eu tô falando para você abrir o olho. A partir do momento que aquele líder ele cruza uma linha, já não tá legal, tá? Já não tá legal. E aqui a gente pode falar de alguns tipos de abusos, não somente o abuso psicológico, tá? Mas falando do abuso psicológico, a partir do momento que aquele sacerdote, aquele líder, ele gritou com você, já tá errado. Não importa onde você tá, já tá errado. Ninguém tem o direito, nem mesmo um líder, de gritar com ninguém. Aquela pessoa, se ela se acha no direito de tratar todo mundo aos gritos, já tá errado. Isso mostra uma falta interior dela. Na comunidade corporativa, tá, nas empresas, nós costumamos dizer que
Elogie em público, corrige no particular. Mas corrigir no particular é o quê? Fulano, seguinte, não gostei da sua atitude. Eu sou um líder e eu estou aqui para te dizer. Não gostei da sua atitude, isso não foi legal, isso não foi bacana, vamos melhorar. Ou então, por exemplo, quando chegam para você e falam assim, fulano, você tem que entregar esse mês X valor. Mas eu não tenho esse X valor. Não, fulano, mas você tem que entregar esse X valor. Se você não entregar esse X valor, aquela entidade, aquela deidade não vai te abençoar. E aí? A pessoa vai lá e entrega aquele X valor. No mês seguinte, físico, financeiro, emocional e pessoal. Por quê? Pensa comigo. Você tem uma finança pessoal. Você sabe quanto que você pode doar. E você está doando a mais. Isso vale para qualquer esfera, tá? Para qualquer religião. Só que aí o que eu te falo? Quando que nasce o abuso físico? Quando que esse abuso ele deixa de ser psicológico? A partir do momento que você começa a enxergar que a coisa mudou. É um pastor que está muito mais próximo de uma adolescente? É um padre que ele começa a passar limites? É um sacerdote de Umbanda, Candomblé, que ele dá muito mais atenção para uma situação do que para outra? E esse abuso, ele não estou falando somente de abuso sexual, mas estou falando de abuso físico, uma violência física realmente. Quando a partir do momento que a pessoa ela se sente no direito de, por exemplo, pegar no seu braço e te dar um chacoalhão, isso cabe processo. Isso cabe processo. E essa questão ela é tão densa que se você for observar, existem pessoas com traumas reais por conta disso. E esses traumas são tão reais, tão latentes, que as pessoas não conseguem voltar. Tá? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo, até para trabalho, inclusive. Existem pessoas que estão em cargos de líder e elas não sabem nem mesmo o que elas estão fazendo ali. De quem que é o erro? De quem não treinou aquelas pessoas ou de quem permitiu com que elas se sentissem infladas? O erro está na pessoa que não trabalhou os traumas da sua infância. Estudos apontam que normalmente, tá? A maioria dos adultos de hoje são adultos que convivem com traumas da infância. E esses traumas da infância não foram curados lá. E as pessoas estão curando hoje os traumas de ontem. E elas não conseguem lidar com isso. E isso faz com que essas pessoas tenham atitudes infantilizadas. Imagina você estar num corporativo e algum problema acontece, seu patrão lá da baixa da égua te grita: "Ó, fulano, você tá maluco?" Isso é um abuso psicológico. Isso é um abuso psicológico. A partir do momento também, por exemplo, que você está em alguma religião e você é tratado diferente pela cor da sua pele, isso é racismo. Isso é um tipo de ataque direto a quem você é. Isso é passível de psicólogo, psiquiatra, processo. Isso acontece, tá? A partir do momento que você está numa igreja e você é ameaçado pelo sacerdote, isso está errado. A partir do momento que você está em um terreiro e você não pode levar o seu ibá, porque aquele sacerdote falou para você que o seu santo está preso dentro do terreiro, isso é um abuso. E são coisas que ninguém enxerga. Isso são coisas que ninguém enxerga, tá? E esses sinais de alerta que eu estou passando aqui não são sinais para que você saia por aí vociferando que tudo está errado. Mas são sinais para que você entenda que a partir do momento que você se permite conviver e viver com pessoas assim, você está entregando o seu psicológico para essas pessoas. E o preço é alto. O preço é bem alto. O preço é alto porque o nosso psicológico ele não sabe diferenciar o momento de trauma
de coisas que você está vivendo hoje podem ser muito boas. Nosso psicológico, principalmente o nosso inconsciente, está ali para alertar o processo e não permitir com que você viva novamente com aquilo. Só que ele não sabe identificar exatamente o que foi o trauma que você viveu para a oportunidade boa que você vem hoje. Isso eu enxergo muito em relacionamentos. Muitas das vezes as pessoas deixam de viver relacionamentos muito bons pelo trauma do passado. Não porque elas não querem viver aquele relacionamento muito bom, mas porque aquele trauma do passado ele foi tão forte, ele foi tão alto, que ela não consegue se permitir viver. Tá? E isso é algo que é latente na nossa sociedade. Isso é algo que muitas das vezes a gente costuma colocar na pauta como sendo algo que, cara, eu realmente quero viver isso. E aqui eu vou te dar algumas dicas agora. Tá? Agora que você entendeu o conceito, eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, aonde você está se cuidando? Você pode discordar? Você tem direito a opinar? Por quê? Se só a opinião dos mais velhos conta, então automaticamente aquele lugar não está disposto a crescer e a mudar. Aqui eu quero colocar um ponto, tá? Tem coisas que já vêm da cultura. Então, por exemplo, um exemplo. Você vai fazer Você vai rezar uma missa. Poxa, a liturgia da missa ela já vem há tantos anos, ela não vai mudar. Mas você pode colocar pequenas alterações durante ela. Algumas coisas que você vai falar. E aí, você, dentro dessa missa, se o padre que te ensinou a rezar essa missa não permite que você modifique nada para que seja a sua missa, não que aí você vai ter um abuso, mas você já está dentro de uma comunidade engessada que não vai te fazer crescer. Se você vai ser responsável numa igreja pela Santa Ceia, existe uma liturgia. Mas, se você quer fazer aquela Santa Ceia com alguns pequenos detalhes diferentes, e você, não pode porque você tem que fazer do meu jeito, só a minha forma que importa, entendeu o que eu quero dizer, né? Se você vai fazer uma oferenda para um orixá, já existem formas ancestrais de você oferendar aquele orixá. Mas você pode colocar o seu axé, o seu jeito, em algumas coisas. E a partir do momento que o Pai de Santo te impede de fazer isso, cabe um diálogo, sabe? Cabe uma análise do porquê que aquilo está daquela forma. E outra, a partir do momento que você sente medo de estar lá dentro, a partir do momento que você não se sente confortável, a partir do momento que essa liturgia ela começa a afetar o seu bem-estar, você já não tem que estar ali, tá? Religião é algo para ser livre, é algo para te reconectar, é algo que vai fazer você se sentir tão bem que você não vai querer sair de lá. A partir do momento que você está se entregando a uma filosofia, e aquela filosofia ela é uma filosofia que ela não respeita o próximo, ela é uma filosofia que ela não respeita a opinião do próximo, a opinião do outro, aquela filosofia ela não aceita o que o outro ele deseja, aquilo está errado. A partir do momento que aquela filosofia ela não te permite ser quem você é, já está errado. E eu não estou aqui novamente para editar regra, mas tem coisas que a gente sabe, tá? Falando um pouquinho de saúde mental nesse momento. A saúde mental é inegociável. Psicólogo, um psicanalista é inegociável. A partir do momento que você é encorajado a não estar se consultando, passando com um desses profissionais, cabe o questionamento do porquê. Por que eu não posso? Por que eu não tenho que ir até um profissional desse? O nosso subconsciente guarda muita coisa para impedir o nosso consciente de lidar com alguns processos. Isso causa um gasto gigantesco de energia.
para que você não se machuque. E um psicólogo vai poder te ajudar. E muito. Porém, vamos lá. Você está dentro de algum lugar, frequentando ativamente. Você é membro. E você escuta falar que, não, psicólogo é desnecessário. Eu já não ficaria lá. Ou então você é desencorajado a se cuidar fisicamente. Você é desencorajado a ter a sua vaidade. Você é desencorajado a procurar uma academia para ter uma saúde física melhor. Será que realmente aquele lugar é para você estar? E aí a gente chega no ponto alto, falando sobre isso. O seu principal alicerce é a sua mente. Seu principal alicerce é a sua mente. A sua mente ela tem que ser o seu principal alicerce. Se a sua mente não tá bem, nada tá bem. Se a sua mente não tá legal, nada tá legal. E eu quero encerrar essa palestra falando o seguinte: nada que afete o seu bem-estar, o seu bem-viver e aquilo que você é deve ser aceito. Nada. Você não tem que aceitar nada que vá contra aquilo que você vive psicologicamente falando, tá? Se você é uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, e você está entrando numa comunidade homofóbica, você não é obrigado a estar lá. Só que você também não é obrigado, você não tem direito, na verdade, a atacar aquela comunidade. Eles estão errados. Na visão deles, não. Só que, numa visão civil, jurídica, isso está errado. Então, qual que é a mensagem que eu quero trazer nessa palestra para cada um? Procure seu bem-estar. Aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz desejar mais por si mesmo. A partir do momento que você se aceita, a partir do momento que você entende as suas capacidades, a partir do momento que você entende aquilo que você é, tudo muda. A partir do momento que você é uma pessoa de orixá e você se permite cometer abusos físicos, psicológicos e sexuais, você não é ninguém. Isso vale para qualquer religião, seja um pastor, um padre, um líder. Tá? Qualquer pessoa que comete abuso, ela está externando algo que grita dentro dela mesma. Eu não estou justificando ninguém. Mas a partir do momento que eu preciso exaltar a minha voz para que eu seja escutado, para que eu seja ouvido, para que eu seja aceito, eu já estou mostrando uma falta interna. Todo excesso esconde uma falta. Assim como toda falta vai esconder um excesso. E isso é algo que a gente, como terapeuta, enxerga em muitas pessoas. Eu não tenho vaidade. Tem. Você só não está direcionando da forma correta. Eu não tenho libido. Tem. Você só não está enxergando que a sua libido ela não é igual a do coleguinha. Eu não tenho força para fazer uma faculdade. Tem. Você só não encontrou a faculdade correta. O caminho correto. Eu não tenho força para procurar um emprego melhor. Tem. Você só não tem o sentido correto. Todos nós temos força e capacidade para ser melhor do que nós estamos sendo hoje. Só falta o incentivo correto. Só falta você enxergar e você ser incentivado a isso. Isso é tão forte, essa mensagem, que muitas das vezes, com o incentivo e o reforço incorreto, você vai se tornar uma pessoa que você não é. E sendo essa pessoa que você não é, você é capaz de cometer coisas que você não sabia que você poderia ser capaz. Isso vai te gerar um trauma por longos anos na sua vida. Então, que a gente possa sair dessa palestra hoje entendendo que você não é obrigado a nada e nem a agradar ninguém. O que você precisa hoje é entender que a sua vida é pautada naquilo que você aceita e acredita. Só que a sua verdade ela não é única. Então você precisa também entender a verdade do coleguinha para que todos nós possamos viver em uma sociedade. Qualquer pessoa em situações de trauma,
abuso, violência, tem o direito de procurar ajuda psicológica e necessita ser amparada de uma forma ou de outra. Só que você não pode usar estimuleta para que você possa receber amparo, tá? Lembrando, violência física, violência psicológica e violência sexual, ela é sim crime e ela deve ser denunciada, certo? Então, entenda, se você por algum motivo está passando por alguma coisa desse tipo dentro de onde você está na sua comunidade, seja um terreiro, seja uma igreja, denuncia. Ai, mas fulano não vai nada. Você precisa denunciar. Quando as pessoas se calam, é onde essas pessoas ganham força para que elas possam fazer o que elas fazem. Entende? Então, que hoje nós possamos sair daqui entendendo e sabendo os sinais de alerta. Fuja. No menor sinal, no primeiro red flag, fuja. Sai de lá e denuncia. Essa é a mensagem que eu quero passar. Se a cor da sua pele influencia naquilo que você faz, se você, por ser mulher, você é menor, se você, por ser homem, você é maior, se você, por doar mais dinheiro, você é melhor do que aquele que doa menos, se você, por, sei lá, ser uma pessoa influente nas redes sociais, por ser um grande empresário, você é maior do que o outro, tá errado. Todos nós somos iguais. A diferença é que nós temos capacidades diferentes. E essas capacidades pautam aquilo que eu sei fazer melhor. Então, fulano não é melhor do que Beltrano. Só que fulano é melhor na cozinha. Porque fulano tem habilidades e capacidades para a cozinha. Beltrano é melhor como pedreiro. Porque ele tem habilidades e capacidades para a construção civil. Não quer dizer que Beltrano não possa ir para a cozinha, assim como Ciclano não possa bater uma massa. A diferença é que um tem um conhecimento diferente do outro. E ponto. Tá? Saúde psicológica é inegociável. Segurança física e psicológica é inegociável. Tá bom? Eu sou o Mago Martins, fico por aqui. Essa palestra pode ser pauta de muita coisa, então escuta novamente, verifica novamente e muito obrigado por hoje. Spellfair, fica aqui meu agradecimento e uma menção honrosa a Rosita Pérez e ao Rafael Arcan, meus grandes amores, grandes amigos e pessoas que eu me espelho demais. Mago Régulo, aquele cara que muitas das vezes eu olhei o caoísmo como uma referência por sua culpa, por sua causa. Nino Denani, um cara maravilhoso. Fábio, um cara que tá me ensinando demais no luciferianismo. Fica aqui minha menção rosa a vocês, porque vocês são pessoas que eu sempre vou observar e estudar. Vocês são monstruosos demais. Um abraço, eu fico por aqui. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos.